Olá, boa tarde, senhoras mães, pais e os responsáveis, da turma do primeiro ano B, de Djalma Marinho. Antes de tudo, eu, professora Lourdes, quero desejar a vocês um final de dia, uma tarde de quinta-feira muito abençoada. E aqui estou para compartilhar com vocês um pouco do trabalho de nós educadores, né? Principalmente do grupo da escola a qual trabalho, que não como eu já falei antes, em outras mensagens, não se restringe apenas à sala de aula ou atividades. Então, desde que foi suspensas as aulas pela essa pandemia, Covid-19, né? Estamos em casa, sim, trabalhando, né? Vocês se lembram, né, do caderno que vocês entregaram? Então, vejam como ele ficou. Aqui, né, de uma mãe bastante caprichosa, quero parabenizar porque fez uma capinha para esse caderno, mas vejam como ele ficou. Nessa primeira parte, eu colei aqui, né, dados para vocês colocarem sobre os filhos, dados pessoais dele, e se possível foto. Nas páginas seguintes tem um recadinho aqui para vocês, família. E aqui mais sobre os nossos projetos escolares e o uso desse caderno, que o objetivo dele é transformá-lo numa agenda, não é isso? Aqui é uma mensagem do nosso projeto, seja um agente de paz, porque o nosso objetivo é que cada aluno se torne um agente de paz. Como eu falei no nosso primeiro contato, como o primeiro decreto, a suspensão, a gente voltaria em abril. Então, coloquei aqui o desenhozinho, ó, do mês de abril, a tabela, que indica a avaliação do comportamento de cada um. Tá aqui o dia 2, como seria o dia, né, que a gente ia voltar, mas que infelizmente não deu para voltar. Então, essas duas páginas, eu já vou ter que refazê-las, conforme a data da nossa volta. E aqui o marca-página, que será utilizado, porque nessas páginas em diante, o próprio aluno escreve a rotina, né, da sala de aula. Mas, como esse caderno não foi entregue, e a partir de segunda-feira nós vamos estar enviando as atividades complementares, eu tive a ideia de eu mesmo vou colar a cada rotina de atividade que a gente enviar, eu vou estar colando nesse caderno e quando voltar vocês vão estar assinando no final delas, tá certo? Então, esse foi um dos trabalhos que foi feito nesses dias, né? Não só por mim, mas pelos professores do primeiro, do nível 5, primeiro ano e segundo ano, que vão ser adotados. Os outros anos, como foi falado no primeiro contato, na reunião, vai ser usado o próprio caderno do aluno. Esse aqui é o nosso crachá, que vai ser usado diariamente. É o crachá de classe, onde tem o nome completo do aluno, nas duas formas de letra, para que ele possa estar conhecendo tanto a letra bastão, maiúscula, como a letra cursiva. Do outro lado está o nome da escola. Esse crachá será o de classe e ficará na escola. Esse daqui será o de casa. Da mesma forma, as duas formas de maneira de escrever o nome. E no verso, o alfabeto, para que em casa ele possa estudar, né? E dar continuidade a essa letra do alfabeto, já que a nossa turma é o primeiro ano e que eles precisam realmente conhecer as letras do alfabeto. Aqui também eu procurei colocar a maiúscula e a minúscula, para eles poderem estar relacionando. Destaquei as vogais, para que eles possam compreender que o conjunto de letras, alfabeto, é formado de vogais e consoantes, que inclusive isso aqui é a base da alfabetização, né? Esse conhecimento. E que as nossas atividades complementares,
vai estar relacionada a isto, tá? A esse assunto. Então, além disso, o mais importante, eu confeccionei aqui também um livrinho do desenvolvimento da escrita. É um livro sanfonado, onde a gente vai estar colocando em cada parte dessas a escrita dele, né? Essa primeira página eu vou colocar já, porque nós já fizemos nos primeiros dias de aula. Eu consegui fazer com 16 alunos que foram no dia 17. Né? Esse é um livro de desenvolvimento da escrita, porque ao longo do ano, no final de cada bimestre, a gente poder juntos ir analisando e avaliando como é que, no caso, o meu aluno e o filho de vocês vai estar desenvolvendo essa escrita. Nessa primeira página, foi esse aqui, ó, essa atividade que eu realizei com eles na sala, no dia 17, mas só foram possível nesse dia irem 16 alunos, então cada um escreveu aqui da maneira como pensava, né? De maneira, eu frisei bem para eles, tia, eu não sei escrever, eu ainda não sei ler e escrever, professora, mas objetivei bem para eles e eles fizeram. Cada um vai escrever da forma que pensa, e eles escreveram, porque o desenvolvimento da escrita é isso, é com base no pensamento do aluno. E nessa parte final aqui, eles colocaram o nome dele e fizeram uma frase com um desses desenhos, né? Eu até pedi para eles escolherem o que eles mais gostavam, tá? Então, através dessa atividade, eu pude ver, pude analisar que a nossa turma, a maior parte dela, está no nível pré-silábico. Vocês não devem estar entendendo nada, mas é para vocês perceberem que como realmente é complexo o trabalho de um professor. E que essas atividades que a gente vai estar encaminhando a partir de segunda-feira não são atividades valendo aulas. Né? Por quê? Porque a própria Undime, que é responsável pela educação à distância, eles reconhecem que essas aulas à distância, elas não contemplam a educação infantil e os anos iniciais, que é o primeiro, segundo e terceiro ano. Porque os alunos ainda não atingiram as habilidades necessárias que a própria educação à distância, eles precisam ter para essas aulas serem validadas. Agora, então, professor, eu não vou fazer essas atividades, que senão não vai valer, mas elas vão valer sim, porque já saiu um documento a nível federal que cada município e estado, eles terá os 200 dias letivos, que equivale a um ano, né, de aprendizagem flexível. Porém, as 800 horas, elas vão ser mantidas. Então, as atividades que nós vamos estar mandando para os filhos de vocês, eles vão valer para... por isso que a gente vai chamar aqui de sugestões e principalmente de atividades complementares, tá? Para que possam contemplar essas horas que eles pedem, tá? Porque os anos iniciais, como eu já falei, ele é mais complexo. Nós precisamos, professores, estar com esses alunos em sala, porque observando, né, eles, como eles pensam, como eles fazem atividades, é que a gente vai avaliando. Lembra que já faz algum tempo que os alunos, eles passam automaticamente. E que o diário escolar, do primeiro ao terceiro ano, não é nota. A gente não faz prova, mas a gente faz relatórios. E esse relatório é mediante aqui as nossas observações no dia a dia deles, de como eles estão pensando na atividade. Na atividade, na sua escrita, que é o que eu estou, que esses dias, né, eu fiz com essa atividade, né, que eles fizeram. Vejam bem aqui essa atividade de um aluno. Ó, no nosso tempo, a gente dizia que essa criança não sabia escrever, né? Então,
Ao olhar realmente, do modo certo, ela não sabe escrever. Mas aqui já dá para analisar, nós professores, o que esse aluno pensa sobre a escrita. Porque ele já sabe que para escrever ele usa letras. Então, ele apenas não relaciona a letra com o som. Então, aqui ele vai colocando letras aleatórias. Então, estou mostrando essa atividade aqui, mas a maior parte da nossa turminha, composta de 24 alunos, a maioria está assim. Quando o aluno está assim, nesse nível, a gente chama que ele está no nível ainda pré-silábico, tá? Então, dos 16 testes que eu fiz, apenas 3 alunos mostraram diferentes. A maioria está nesse nível pré-silábico. Agora, analise esse daqui. Vejam esse daqui comigo. Ele usou poucas letras, mas aqui já dá para a gente observar que esse aqui já tem um pensamento diferente. Ele colocou poucas letras, mas já relacionou. Olha, que bolo se escreve bo, botou o som do O e do U, porque ó, bolo. Então, quando o aluno assim escreve, ó, vamos prestar atenção aqui. Ele escreveu aqui bolo, o O e o U. Pipoca, o I, o O e o H. Provavelmente porque o K, esse H, né, tem um som H, então ele relacionou o som K com H. Pirulito, ele coloca aqui, ó, o I, o U, o I e o U. E pão, ele colocou o quê? O A e o U. Então, esse aluno, a gente diz, segundo o processo, segundo Emília Ferreiro, que foi, né, a educadora que estudou esses processos de alfabetização e que nós vimos na universidade. Então, segundo esse conceito, os conceitos dela, esse aluno está no nível já silábico. Ou seja, ele já compreendeu que para escrever se usa a letra, mas que não é qualquer tipo de letra, né? Que a letra, a escrita já está relacionada ao som. Mas como ele ainda não tem o domínio de todas as letras do alfabeto, né? Como eles estudam muito na educação infantil a questão da vogal, então a gente diz que ele está silábico, porque já compreende do som da sílaba na escrita da palavra, mas é silábico com o valor sonoro nas vogais, porque ele só relaciona as vogais, né? Ó, mas colocou as vogais certas. Então, ó, essa atividade é a que eu vou colar nesse livrinho, para que no final de cada bimestre, né, se Deus quiser, isso vai passar logo, a gente vai acompanhando esse desenvolvimento da escrita. Então, a maior parte, voltando para o nível da turma, a maior parte está naquele pré-silábico. Apenas 3 alunos dos que eu fiz, né, demonstraram esse tipo de escrita. Olha aqui essa outra. Já relacionou bola com o som do B, né? Mas muito parecido, ó. Tá vendo? Tá no nível silábico. E essa outra aqui também, ó. Já apresentou algumas consoantes também. Tá, ó. Então, a gente chama isso, ela já relacionou não só as vogais, mas algum tipo de consoante também. Além dessa atividade, nesses poucos dias que estive com ele, nós fizemos um outro teste. Uma outra atividade, que foi esta aqui. Essa atividade aqui. Essa atividade aqui foi realizada como um teste, porque, como eu falei, no nosso diário, a gente tem que colocar um relatório. E a gente tem que colocar um relatório como esse aluno chega, como ele termina o primeiro semestre, o segundo semestre e chega no final para passar para o segundo ano. Então, aqui
eu fiz individualmente com cada criança, colocando desse jeito uma folha aqui, né? Eu fui pedindo para ele pegar a cor amarela e pintar onde tinha forma geométrica, de verde onde tinha números, e aí pedia para ele me dizer esses números, pegasse a cor vermelha e pintasse onde tivesse letras, porque aqui me dá o conhecimento se ele diferencia número de letras, se ele já vem da educação infantil conhecendo as formas geométricas, diferenciando ela de sinais, se ele conhece os números mesmo sem estar fora da ordem. Depois passo para ele aqui. Aqui eu peço para ele marcar um X onde tem desenho, para ver se ele já diferencia placa de desenho. Peço para ele continuar me dizendo os números que ele vê embaixo, que ele circule para mim o nome boi e que ele pinte de azul a palavra elefante, né? E aí eu questiono ainda para ele se ele, por que que ele tá, se ele circula boi, por que que ele achou que essa palavra é boi. Então muitos, porque é boi, né? Poucos me relataram, não, porque aqui eu estou vendo o B, o O e o I. Elefante, porque tem o E. Né? Então, isso tudo vai dar noção, vai nos dando noção de como pensa a criança. E por último, eu peço para ele circular aqui as letras do primeiro nome dele. Depois que ele circula, eu peço para ele dizer para mim essas letras. E depois que ele diz as letras do nome dele, eu peço para ele dizer as outras letras. E aí eu vou marcando a que ele não conhece. E aqui, por último, eu peço para ele escrever o nome dele até onde ele sabe. Então, a maioria da nossa turma só sabe escrever o primeiro e o segundo nome. Eu acho que só teve um aluno que escreveu já o nome completo. Esse testezinho eu consegui fazer com 19, né? Então, me deu a noção de que a maioria dos nossos alunos não sabe as letras do alfabeto. Poucos me disseram as letras todas do alfabeto. Por que eu estou falando isso? Para vocês verem que realmente não é simplesmente só fazer uma atividade com os alunos. E que essas atividades que a gente vai estar mandando realmente são atividades complementares, né? Para complementar essas horas, não servirão de aulas. E que de maneira nenhuma, eu, enquanto professor ou qualquer outro, pode mandar atividades valendo conteúdos. Não, porque vocês, pais, não são professores, não é isso? A gente está apenas tentando um plano emergencial para que os nossos alunos não percam esse contato com a escola, com a escrita, né? Mas eu sei que vocês vão estar com ele dando o melhor, como se eles realmente estivessem em sala de aula. Então, diante do que eu analisei nessas atividades, por isso que eu vi necessário do crachá, eu acho que a última atividade de casa que eu mandei foi sobre o nome, porque eles iriam retornar e eu ia justamente fazer esse trabalho de nome e sobrenome. Então, assim, as atividades que o professor Lourdes vou estar passando, complementares para os filhos de vocês, vai ser justamente neste nível, tá? Eu estive conversando com outra professora do primeiro ano, e a gente vai estar mandando atividades justamente relacionadas à questão do alfabeto, para que eles possam, junto com vocês, estarem revisando a questão de letras, de o que é vogal, de consoantes. Será trabalhando o nome, eu peço que sempre, no final de cada atividade que nós iremos passar, peçam para eles colocarem o nome, tá, deles, tá certo? E é isso, tá bom? Eu gostaria muito de contar com o apoio de cada um de vocês. Em seguida, eu vou estar mandando um vídeo sobre a Páscoa. O nome do vídeo é até a história da Páscoa. Então, eu peço que vocês assistam com eles esse vídeo. Depois, vocês podem pedir para ele
no caderno ou numa folha, mas seria bom no caderno, tá certo? Vocês poderiam até colocar o dia de hoje, se vocês forem fazer hoje, ou amanhã, ou sábado. No dia que eles forem fazer a atividade, vocês podem colocar a data, tá certo? O nome da semana, a data. E colocar desenho do vídeo da história da Páscoa. Então, eu peço para vocês que eles façam o desenho e junto com vocês faça alguma frase, escreva alguma palavra do que eles acharam do vídeo, do que eles entenderam sobre Páscoa. E vou estar mandando também um link, tá? De um vídeo de uma música da cantora Cristina Mel, porque ela trabalha a questão da Páscoa e as letras do nome de Páscoa. E através dessa música, aí a gente vai dar continuidade das atividades das próximas semanas, tá certo? Gente, vamos orar a Deus, pedir que isso tudo passe, que a gente volte a nossa vida ao normal, né? Para que a gente possa construir juntos a educação do filho de vocês. Mas enquanto isso, né, vamos trabalhar nessa unidade. Eu peço a vocês que, se vocês tiverem conhecimento de algum amiguinho dos filhos de vocês que faz parte da turma, mas que está sem o WhatsApp, que dirija até a escola, porque nós vamos também, para quem não tem o WhatsApp, nós vamos estar deixando na escola atividades, tá? Parecidas com que a gente vai estar, na verdade, iguais, né? Com atividades que a gente vai estar mandando para vocês por este grupo, pelo WhatsApp. Só não vai ter para todos. A gente vai estar usando, nós do Djalma Marinho, a gente vai estar usando essas duas ferramentas. Para quem tem o WhatsApp, a gente vai colocar. E para quem não tem, a gente vai deixar na escola impressa. Porque a escola também não teria condição de imprimir para todos, né? Para todos. Então, uma feliz Páscoa para vocês, uma feliz final de semana, desde já. E até segunda, onde a gente vai estar retornando com essas atividades. Sim, já ia esquecendo. Vocês podem estar indo no privado para tirarem dúvidas, tá certo? De qualquer atividade. E também, se quiserem colocar fotos dos seus filhos fazendo atividades ou depois do final da atividades, tá certo? A gente só não vai colocar aqui no grupo, não é? Porque como é um grupo aberto para todos, alguém possa compartilhar, e no privado você já sabe que vai estar apenas comigo. E aí eu vou, à medida do possível, tentar imprimir para quando a gente voltar, fazer essa exposição deles na escola, tá certo? Ajude-nos nesse momento difícil, tá certo? Com os alunos, com os filhos de vocês em casa, e também levando essas informações para aqueles que estão sem telefone, sem internet, sem WhatsApp. Porque o nosso objetivo é esse, é fazer com que a educação chegue a todos.